Meu grupo é composto por mim, Vitória, Pedro Henrique, Suzana Freire, Tayane Cibele e Vitor Emanuel. Iremos apresentar o tema classificação do petróleo com maior ênfase ao grau API. O petróleo é uma mistura de gases, líquidos e sólidos. É constituído predominantemente por hidrocarbonetos e derivados orgânicos sulfurados, nitrogenados e oxigenados. Os hidrocarbonetos alcançam mais de 90% da composição. Também se encontram nessa mistura compostos organometálicos, enxofre na forma orgânica, como gás sulfúrico, e metais formadores de ácidos. Os óleos obtidos de diferentes reservatórios de petróleo possuem características diferentes. Com isso, tem a classificação do mesmo, que auxilia a traçar um perfil. Ele pode ser de diferentes formas, como tipo de hidrocarbonetos predominantes na mistura, classificação da densidade do petróleo, o grau API e etc. O grau API é a medida que mede a densidade relativa dos líquidos derivados do petróleo em relação à água. Ele é uma escala hidrométrica e é utilizado amplamente pela indústria do petróleo para representar a densidade do óleo. A densidade é o fator primordial para uma classificação mundial, e o grau API, criado pelo Instituto Americano de Petróleo, é a escala oficial para essa determinação. O Instituto decidiu classificar o petróleo de uma forma que indicasse o quanto de teor de componentes leves existiam nele. Essa classificação é medida em graus e a escala varia inversamente com a densidade relativa. Isso quer dizer que, quanto maior a densidade relativa, menor será o grau API. É importante classificar o petróleo na escala API, pois quando a medida de API é feita na plataforma antes de refinar o petróleo, permite verificar se o petróleo é pesado, extra pesado e entre outras classificações. Se for constatado que se trata de um petróleo extra pesado, é preciso então investir na exploração das jazidas, com novas tecnologias e aparelhagens apropriadas para extrair o petróleo de viscosidade elevada. O que confere a densidade do óleo bruto é o comprimento das cadeias de hidrocarbonetos e suas proporções de carbono. Ou seja, quanto maiores as cadeias carbônicas, mais denso será o óleo, e quanto menores as cadeias, mais leve ele será. O grau API pode influenciar em alguns fatores, como seu valor comercial, o destino dado àquele petróleo, que pode ser gasolina, que é o combustível dos automóveis, ou óleo diesel. Esse derivado ele é utilizado em motores chamados de ciclo diesel, predominante em veículos automotores de grande carga, como os ônibus e caminhões. Esses dois combustíveis, a gasolina e o diesel, são derivados do petróleo leve. Já o pesado, temos os óleos lubrificantes, que são os únicos derivados de óleo pesado com valor alto, e o asfalto, que é utilizado no asfaltamento das ruas. Em relação ao volume de água produzida pelo reservatório, segundo Silva, o grau API associado à jazida pode aumentar ou diminuir a produção de água. Quanto menor o grau API, maior o volume de água que aquele poço produzirá. A alta viscosidade desse tipo de óleo prejudica e limita a produção primária, que consiste no fluxo de fluidos do meio poroso mediante somente a energia natural do reservatório até o poço produtor, necessitando assim de outros métodos de recuperação de óleo. Métodos térmicos vêm sendo usados mais comumente, porém, o uso de métodos mersíveis também vem crescendo. Nos próximos slides será vista a fórmula, as categorias de classificação, os fatores que podem afetar o grau API e a relação do enxofre, se aprofundando mais no que já foi dito. Também será visto sobre as outras formas de classificação, por meio do indicador viscosidade e densidade, a classificação baseada na razão densidade e viscosidade e métodos baseados em reconhecimento padrões. Sou Pedro Henrique Costa e vou falar sobre a forma do grau API. O grau API do American Petroleum Institute estabeleceu o grau API como uma medida de densidade de líquidos derivados do petróleo relativo à água. A escala API medida em graus varia inversamente com a densidade relativa, isto é, quanto maior o grau API, menos denso é o líquido. A densidade API trata-se de uma escala expressa em graus e dada por números inteiros. A fórmula pode ser revertida para encontrar a densidade do líquido de petróleo. A princípio, a fórmula do grau API parece estranha, sem significado aparente para os valores utilizados, mas, historicamente, os valores 141,5 e 131,5 têm um significado que remete ao farmacêutico francês Antoine Baume,
que em 1768 criou uma escala hidrométrica para a medição de densidade de líquidos. Ele usou a água pura e soluções de cloreto de sódio para definir os pontos da escala e a relação com a densidade. Sua fórmula tem a mesma forma da apresentada para o grau API, e com os números 140 e 130 retirados da escala de seu aparelho a uma temperatura de 60 Fahrenheit, ou seja, 15,5 graus Celsius, para líquidos menos densos que a água. Durante muitos anos, essa escala foi utilizada e somente em 1916 foi adotada como padrão para a medição de densidade específica pelo National Bureau of Standards dos Estados Unidos. Em pesquisas realizadas pela entidade americana chamada Academia Nacional de Ciências, revelaram que há de salinidade e no controle de temperatura nos hidrômetros, que causavam grandes variações dos valores encontrados. A calibração apontava para um módulo de 41,5, ao invés de um módulo de 140, da fórmula de Baumé. O erro estava tão disseminado que o Instituto Americano do Petróleo, API, decidiu oficializar, criando o grau da densidade API em 1921 com um módulo de 141,5. E para que se mantivesse a consistência da fórmula, a subtração passa a ser feita com o valor de 131,5. Para calcular o grau API, possui três passos. O primeiro passo é adicionar 131,5 ao grau API. A fórmula para o grau API é API igual a 141,5 dividido por GE, menos 131,5, onde GE é a gravidade específica do líquido, derivado de petróleo, que está sendo medido. Já no passo 2, deve dividir-se 141,5 por 131,5 somado ao grau API, para obter a gravidade específica do óleo. E o passo 3 é multiplicar a gravidade específica do óleo pela densidade da água, para obter a densidade do óleo. Isso segue a fórmula da gravidade específica, na qual a gravidade específica é igual à densidade do óleo dividido pela densidade da água. Meu nome é Suzana, eu vou falar sobre a classificação do petróleo quanto à sua densidade, que, como já vimos, é medida pelo grau API. E o que confere a densidade do óleo bruto é o comprimento das cadeias de hidrocarbonetos e a proporção de carbono. A escala API é dada em graus e permite definir o petróleo como um óleo leve, que possui grau API maior que 30, constituído basicamente por alcanos e uma porcentagem de 15 a 25% de cicloalcanos. Portanto, baixo teor de metais pesados, baixo teor de enxofre e flui mais facilmente. Define também o petróleo médio, que possui grau API de 22 a 30, além de alcanos, contém também entre 25 e 30% de hidrocarbonetos aromáticos. Petróleo pesado, que possui grau API menor que 22 e é composto apenas por hidrocarbonetos aromáticos. O petróleo extra pesado, que possui grau API menor que 10 e é constituído de hidrocarbonetos de cadeia longa, superior ao pentano. Na imagem, temos um petróleo extra pesado para falar do óleo do Campos de Siri, que é 200 vezes mais viscoso do que a água. Ele é tão difícil de escoar que, para tirá-lo do fundo do mar, usam-se bombas especiais. As jazidas de Siri ficam a 80 quilômetros da costa, entre 900 e 1.100 metros de profundidade. Para ser processado, esse óleo precisa ser aquecido a 140 graus Celsius e receber um líquido anti-espumante, ficando assim menos viscoso e livre do gás acumulado em pequenas bolhas. E, em contrapartida, o petróleo encontrado na Amazônia é um dos mais puros do Brasil. Já se perguntaram por que é importante classificar o petróleo na escala API? Bom, quando a medida é feita na plataforma antes de refinar o petróleo, permite verificar se o óleo é pesado, extra pesado, entre outros. Então, se for constatado que se trata de um petróleo extra pesado, será necessário investir na exploração das jazidas com novas tecnologias para extrair o óleo de alta viscosidade, igualmente ao que ocorreu no campo de Siri anteriormente citado. Quanto maior for a densidade relativa, menor o grau API, e quanto maior for o grau API, maior o seu valor comercial.
pois óleos mais leves tendem a ser utilizados na fabricação de produtos mais nobres, como a nafta empregada no setor petroquímico, a gasolina e o gás. A nomenclatura mais comum para se referir a um tipo de petróleo é aquela que o define como leve ou pesado, e assim seria muito simples classificá-lo usando sua densidade. Obviamente, com um comércio tão sofisticado e com incontáveis fatores afetando os preços e os contratos comerciais pelo mundo, as divergências de classificação apareceram e os critérios adotados para os termos de leve ou pesado ficaram um tanto diferentes, ocorrendo dessa forma diversas padronizações de acordo com os interesses particulares. No Brasil, uma classificação bastante usada diz que petróleos com grau API maior que 30 são considerados leves. Já a principal entidade do comércio de petróleo nos Estados Unidos define como um óleo leve um produto que tem seu grau API na faixa de 37 a 42. Grau API. Alguns fatores que podem afetar o grau API dos óleos são eles: a idade geológica. Um óleo com muito tempo de formação tende a ter menos impurezas e maior teor de alcanos e cicloalcanos, resultando em maior graduação. Profundidade do reservatório. Quanto maior a profundidade, maior a graduação. Tectonismo. As regiões com muitas tensões nas camadas geológicas tendem a ter maior graduação. Salinidade. Os reservatórios de origem marinha tendem a ter maiores graduações. E o teor de enxofre, que, como vimos, esse teor é alto em óleos de baixa graduação. À direita, temos o produto final de alguns desses fatores citados, que é uma área de reservas petrolíferas que fica abaixo de uma profunda camada de sal e é chamada de pré-sal, em razão da escala de tempo geológica, ou seja, o tempo de formação do petróleo. O óleo não é de fácil acesso, pois se encontra a mais de 7.000 metros. Ele possui menos enxofre, logo polui menos na queima. Se originou há mais de 100 milhões de anos, porém foi descoberto em 2006. O pré-sal tem densidade ou grau API superior a 28 grau API, sendo que a maior parte do óleo encontrado possui grau API maior do que 31, sendo classificado um óleo leve. Olá, meu nome é Tayane e vou dar continuidade sobre o grau API do petróleo. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, em sua última atualização dos anexos da Portaria 206, feita em maio de 2019, considerou a existência de 48 tipos de petróleo diferentes do Brasil, de acordo com o grau API, o teor de enxofre e o ponto de corte das frações de destilados, e usou os valores de 27 a 36 para delimitar os óleos leves e pesados, considerando como médios os que se encontram dentro deste intervalo. Ao lado, podemos ver informações sobre o API e o teor de enxofre do petróleo pelo mundo. O enxofre é o terceiro elemento mais abundante do petróleo cru, sendo em cerca de 0,1% a 8%. Ele ocorre na forma de sulfetos, polissulfetos, benzotiofenos, moléculas policíclicas com nitrogênio e oxigênio, ácido sulfúrico, disulfeto de carbono, sulfeto de carbonila e enxofre elementar, sendo a forma mais rara. Tais compostos estão presentes em todos os tipos de óleos crus, tanto na forma orgânica quanto na inorgânica. Normalmente, quanto maior a densidade do óleo, maior é seu teor de enxofre. Porém, existem óleos não convencionais pesados cujo teor de enxofre é baixo, como por exemplo o óleo brasileiro do Campo de Marlim. Os petróleos brasileiros são, em sua grande maioria, petróleos baixos com teor de enxofre. A presença de enxofre no petróleo bruto e suas frações pode causar um grande impacto nos processos de refino, resultando na corrosão de materiais metálicos e no entupimento de gasodutos. Além disso, pode levar à formação de composto de óxido de enxofre durante a combustão dos seus derivados. Por isso, para garantir a qualidade do petróleo bruto e suas frações, é preciso monitorar frequentemente a quantidade de composto de enxofre presente nele. O método de referência para a determinação de enxofre e petróleo é baseado na decomposição de amostras usando bombas ou tubos de combustão, seguindo o procedimento proposto pela norma STM D-129-00. Todavia, outros métodos têm surgido propondo análises mais rápidas e utilizando uma menor quantidade de amostras. A classificação do petróleo em enxofre.
A classificação é baseada na quantidade de componentes químicos existentes em sua composição. Neste caso, temos o petróleo doce e o petróleo azedo, que se dá pelo teor de enxofre existente em cada um. A maioria do petróleo extraído contém alto teor de enxofre, é considerado azedo, e o óleo bruto com menor teor de enxofre por peso é considerado doce. Como já vimos, o grau API nos diz sobre as características do óleo como um DNA, de forma que possamos diferenciar um óleo de outro. À direita temos um registro do derramamento de óleo do Nordeste brasileiro ocorrido em 2019, quando o óleo chegou nas praias. Amostras foram levadas para o laboratório e foi constatado que o óleo não era brasileiro por ter grau API 16. Esse grau API condiz com as características do óleo da Venezuela. O petróleo da Venezuela tem um aspecto mais parecido com geleia, espesso e difícil de processar. Até onde pesquisei, o caso não teve confirmação de que o óleo era realmente da Venezuela. Classificação por meio de indicador da relação viscosidade e densidade. A constante viscosidade de gravidade é bastante utilizada para a classificação de óleos brutos, pois pode ser calculada a partir de propriedades facilmente obtidas. Contudo, seus valores são apenas válidos para regiões específicas do planeta, pois dependem de temperatura e viscosidades específicas. Meu nome é Vitor, eu vou falar sobre a classificação baseada na razão, densidade e viscosidade. Farah propôs um índice novo, visando distinguir compostos parafínicos, nafetínicos e aromáticos. Utilizou para isso o fator API, onde A e B são parâmetros da equação de Walter. Para a viscosidade, características de cada substância. Observou-se que este fator apresentou valores bem definidos para as classes de hidrocarbonetos parafínicos, nafetínicos, como benzeno e alquia benzenos, e naftileno e alquia naftilenos. Esse índice se relaciona com as categorias baseadas na composição do petróleo, que podem ser descritas da seguinte maneira: classe parafínica são óleos leves, fluidos ou de alto ponto de fluidez, com densidade inferior a 0,85, onde apresenta um teor de resina e viscosidade baixa. Apresenta um baixo teor de enxofre, onde a maior parte dos petróleos produzidos no Nordeste brasileiro se enquadra nesta classe. Eles são óleos excelentes para a produção de querosene, de aviação, diesel, lubrificantes e parafínica. Classe parafínica nafetínica. São óleos que apresentam teor de resina asfaltenos, um pouco maior que a classe anterior, com um baixo teor de enxofre, cerca de 1%, e teor nafetênicos entre 25% e 40%. A densidade e viscosidade apresentam valores maiores do que os parafínicos, mas ainda são moderados. A maioria dos petróleos oriundos da bacia de Campos é deste tipo. Classe aromática nafetênica. São óleos derivados dos parafínicos e parafínicos nafetênicos, podendo conter mais de 25% de resina e asfaltenos, com teor de enxofre próximo a 1%. Alguns óleos são encontrados na África Ocidental. Classe aromática asfáltica. São óleos oriundos de um processo de biodegradação avançada. Podem também se enquadrar alguns poucos óleos verdadeiramente aromáticos não degradados da Venezuela e África Ocidental. Entretanto, ele compreende principalmente a óleos pesados e viscosos,
como encontrado no Canadá Ocidental, Venezuela e no sul da França. Métodos baseados em reconhecimento de padrões. Apesar de ser simples de serem aplicados, as classificações apresentadas até aqui apenas consideram propriedades, como medidas de viscosidade e densidade, descartando estruturas e padrões provenientes de outras. Ao desconsiderar essas informações e não levar em conta importantes mudanças, corre-se o risco de desenvolver modelos para estimação de propriedades de óleo cru que tenham baixo desempenho. Devido à quantidade de petróleo existentes, uma abordagem indicada para desenvolver modelos mais acurados é tentar agrupar em um número limitado de grupo de amostras através das possíveis graus de similaridade, utilizando técnicas consolidadas. Na literatura, podemos encontrar a aplicação destas técnicas, principalmente visando a identificação de origem geográfica de derramamentos de óleo cru em costas e oceanos. Alguns autores realizaram análises com componentes principais, combinando-os com mapas auto-organizáveis, para classificar amostras de petróleo em relação à sua origem geográfica a partir de dados coletados com cromatografia gasosa com espectrômetro de massa acoplado. Fonseca combinou as duas técnicas para obter a origem de amostras de petróleo contidas em duas bases de dados distintas. Uma base do Instituto Hidrográfico de Lisboa, contendo 188 amostras, cada uma com 21 dimensões. Outra do sistema Euclid, que contém 374 amostras contendo 56 dimensões. Ambas as bases possuem amostras provenientes de 20 origens geográficas distintas. O trabalho concluiu que as redes de som puderam classificar a origem das amostras, principalmente as regiões bem representadas no banco de dados. Borges utilizou mapas som para classificar 38 amostras de óleo cru provenientes de 6 regiões geográficas, obtendo aproximadamente 89% de precisão média. Já Carvalho desenvolveu uma ferramenta de classificação para hidrocarbonetos, como prelúdio do desenvolvimento de um modelo preditivo de propriedades físico-químicas revelantes para motores com o objetivo final de antever a adequação destes motores a novos biocombustíveis.